Olá, irmãos e irmãs, como é bom estarmos novamente juntos para celebrar a Deus. Vocês aí, nós aqui, mas com alegria juntos, celebramos culto e celebramos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe os versículos do Salmo 105 que diz: vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será para vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Assim, Deus tirou do Egito o seu povo escolhido e saíram de lá cantando, gritando de alegria, aleluia. E nós, como povo de Deus, também em nós, Deus tem feito grandes maravilhas. E a este Deus eu convido para nos achegarmos em oração. Oremos. Senhor Deus, assim como Abraão confiou em tuas promessas, mesmo sem ver, ensina-me a andar pela fé, não pelo que vejo. Como Isaque, que soube esperar e semear em tempos difíceis, dá-me paciência e perseverança. E como Jacó, que lutou por bênçãos e teve seu nome transformado, transforma também minha história segundo o teu propósito. Que o Santo Espírito seja meu guia, abrindo meus ouvidos para ouvir a tua santa palavra com entendimento e revelação. Faz-me sensível à tua voz, atenta ao teu mover e obediente ao teu chamado. Hoje, quero caminhar como as pessoas que nos antecederam na fé desde os tempos bíblicos, não por perfeição, mas por fé. Que minha vida seja um testemunho da tua fidelidade, de teu amor e de tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Neste domingo vamos ouvir uma palavra da carta aos Hebreus. É interessante essa carta, que tantas as outras do Novo Testamento
Foi Paulo quem escreveu. Mas esta é uma carta que, a princípio, não se sabe quem é o autor. Pode ser uma carta escrita por uma pessoa ou por várias. Mas ela tem um objetivo. E o objetivo é chegar aos hebreus, aos judeus, não convertidos até então, e às famílias recém-convertidas ao cristianismo. Então, essa é uma carta de missão da igreja, que fala muito da história, busca muito o alicerce da história no judaísmo, com os pais da igreja como fundamento da fé, para então dizer, olha, mas todos eles estão sob também a cruz de Jesus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que veio justamente para fazer uma releitura do Antigo Testamento. Mas o texto de hoje vem de Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3 e versículos 8 a 16. Sempre tendo como pano de fundo a missão para dentro do povo hebreu da época. E aí diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Até aqui, a palavra da carta aos Hebreus. Mas é muito interessante a gente perceber nesta palavra que ela já começa falando do seu objetivo. O objetivo dela é fazer com que as pessoas creiam. E aí ele fala da fé, como a fé ela envolve as pessoas, ela envolve a mim e também a você. E aí a primeira coisa que ele diz ele já entrega aquilo que para ele é importante, dizer, olha, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ele fala da fé como algo que não é concreto. A fé não é algo palpável. Mas a partir das histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó, enfim, dessas pessoas lá no início, ele diz, olha, prestem atenção, eles foram testemunhas de tudo isso. E por isso o que eu lhes digo hoje é importante, creiam nesta palavra. E é importante porque ainda hoje nós devemos olhar para esse texto que nos chama para a fé, para crer
em Cristo, que cumpre com todas essas promessas, onde ele também resgata e diz, olha, eles não chegaram no reino pleno, mas eles, com a promessa de Deus, eles conseguiram vislumbrar esse reino antes da sua morte. Todos eles morreram cheios de fé, olha o texto como é bonito, cheios de fé, porém não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe isso, perceberam, sentiram a presença do reino já agora entre nós. É aquela história do já agora e ainda não. Já agora nós percebemos o reino dos céus nas atitudes, nas ações das pessoas, mas ainda não, porque ele ainda é uma promessa futura para o dia do reino celestial, o novo céu e a nova terra do Novo Testamento, que é uma promessa de Deus para mim e para você. Mas aqui a gente não tem isso plenamente. Mas, vejam bem, mas para que a gente possa acessar esse reino, para que nós possamos compreender esse reino aqui e agora, é importante a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, a fé vem pelo compreender, a fé vem a partir do momento que eu a busco para a minha vida, quando eu me deleito na palavra de Deus, quando eu compreendo ela e a transformo em atitude para a minha vida e as pessoas que estão ao nosso lado. Nós realmente não nascemos com a fé. Ela é uma evolução na vida. E até diante da morte, nós ainda estamos sempre aprendendo mais e mais em relação a ela. Mas a fé, algo tão simples para o nosso dia a dia, mas a fé vem pelo aprender e compreender. Como nós estamos aprendendo sobre fé? Como nós estamos ensinando sobre a fé para as nossas novas gerações? Como você está ensinando o seu filho, sua filha, sobre fé? Está contando histórias bíblicas? Está falando sobre a história da sua família, a história do povo de Deus e como Deus sempre esteve presente na sua vida e na vida dos seus antepassados? Você está explicando isso, dizendo para os seus filhos, olha, Deus sempre esteve junto conosco em todas as costuras da nossa história, onde cada ponto é importante, que faz as ligações, e em cada ponto a presença de Deus está ali. Falar sobre a fé, explicar a fé, ela é algo saudável e fundamental para dentro da família cristã. Mas eu e você sabemos que a fé, como diz o próprio texto bíblico, é crer nas coisas que a gente não vê. O mundo foi feito de uma forma pela palavra, ele diz, o universo foi feito pela palavra. Afinal, é a ação de Deus, é o verbo que constrói tudo o que nós percebemos e vemos. Veja da seguinte maneira, como é que você crê que Deus existe? Porque alguém lhe falou. E aí tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, mas não tem fundamentação científica a presença de Deus, como Deus age, e a fé não tem também algo científico que prove a fé? Pois bem, quando eu ainda era mais jovem, estava lá no meu ensino médio, no primário, aí lá dizia o seguinte, tem uma teoria, que o mundo foi feito pelo Big Bang, tudo aconteceu por causa daquela única explosão que aconteceu, era a teoria do Big Bang, e aí a gente acredita nela. Mas eu e você fomos testemunhas do Big Bang? Não. Alguém viu o Big Bang, que está aqui hoje entre nós? Não. A gente acredita nos cientistas que escreveram e contam essa história para nós, e nós acreditamos neles. Quando alguém diz, olha, existem buracos negros no universo. Muito bem, eu creio que tenha buracos negros. Já vi imagens bonitas na internet sobre eles, mas eu nunca vi um. Eu nunca fui diante de um telescópio e olhei lá e fui testemunha disso. Mas eu acredito nisso. Porque cientistas me dizem que aconteceu.
Assim também a história de Jesus. Eu acredito nela, não porque eu vi, e eu tenho fé nessa história, não porque eu fui presente lá no passado, mas porque meu pai, minha mãe, meus pastores que passaram durante a minha vida, eles foram importantes e me ensinaram, e eu acreditei neles. Eu acredito neles. E isso é fé. Fé é ter confiança. É acreditar mesmo sem ter ido lá olhar no telescópio se as coisas, se o buraco negro realmente existe. É acreditar nas coisas que nos colocam, dizendo, ó, isso é importante para a sua vida. Portanto, fé ela não é palpável, assim como o amor não é palpável. Eu não posso dizer, eu tenho o amor aqui na minha mão e vou lhe entregar. O amor é apreendido por cada um de nós. E nós temos experiências boas de amor e experiências negativas. Assim como a fé também pode ser boa e negativa, conforme a gente entregue isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Se eu ensino as pessoas a amar com respeito, com gratidão, com amor, com carinho, com dedicação, elas vão aprender que amor é algo bom, é algo que nos alimenta, assim como a fé. Agora, se eu bato, se eu critico, se eu falo mal, se eu prendo as pessoas dentro dos seus quartos, se eu não lhes dou uma vida digna, como é que elas vão aprender o que é amor? É um amor doentio e que traz morte. Portanto, a fé é algo que tem que sempre ser algo que traga felicidade, comprometimento, amor. E a fé que eu digo para vocês, que eu dou testemunho para vocês, é uma fé onde nos edifica a sermos cada dia melhor, para sempre rever os nossos conceitos, mas entregar sempre aquilo que é bom para as pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a fé em Jesus, e essa é a fé que nós entregamos a partir da palavra como carta de Hebreus a cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém. Como eu disse agora há pouco, fé é algo que nos move em função a outros e que nós muitas vezes nem conhecemos essas outras pessoas. Não é verdade, Márcia? E hoje a gente está dando um apoio a essa campanha. Salvar vidas está no seu sangue. É justamente a ideia de que a gente possa ir nos bancos de sangue, fazer a doação dessa coisa maravilhosa que pode ajudar a salvar tantas vidas. Só a gente vai precisar de um tempo, de ir até um banco, fazer aquela manhã onde você vai ajudar essas pessoas, e isso é tão importante. E é justamente essa questão da fé, vai ajudar, e muitas vezes você não sabe quem vai receber, você não sabe quem vai ser apoiado, quem vai ser ajudado, mas a gente está motivando que a sua fé te mova a isso, que faça essa tarefa que é tão linda, de a gente poder ajudar pessoas desconhecidas, e é isso que é a tarefa nossa como cristãos, e doar sangue é uma delas, é uma questão muito prática e que todos nós podemos fazer. Apoie e dê seu testemunho de apoio a essa causa que é tão importante. Doar-se é um ato de fé a partir, da nossa atitude amorosa em relação à pessoa próxima, e a doação de sangue é isso, é a gente doar-se
pela vida da outra pessoa, salvar vidas. E segundo os bancos, há uma falta muito grande, né, de sangue aí para as pessoas. Então, que você também faça parte deste círculo de doação a partir da sua fé em gratidão. E falando em gratidão, nós também somos convidados e convidadas a ofertar a Deus. E as ofertas deste final de semana são destinadas pela nossa ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para o trabalho com missão no Mato Grosso, no Sino do Mato Grosso, que é uma região muito grande, comunidades muito espalhadas, e as ofertas deste final de semana é para auxiliar na missão nesta área geográfica tão grande. Que nós possamos, com este ato de ofertar, auxiliar os nossos irmãos de fé lá, que também é testemunho. Que assim Deus abençoe ao trabalho no Sino do Mato Grosso e também a você que oferta em gratidão e com alegria ao nosso Deus. E a este Deus eu convido que nos acheguemos em oração. Oremos. Deus eterno, hoje te pedimos que nos ajudes a viver como a fé de Abraão, a obediência de Isaque e a perseverança de Jacó. Que sejamos homens e mulheres que caminham segundo teus propósitos, confiando em tuas promessas, mesmo quando não vemos o caminho. Que nossa vida reflita a tua glória e que, como os patriarcas e as matriarcas, sejamos instrumentos da tua aliança em nossa geração. Pai de misericórdia, intercedemos por aqueles que estão esquecidos, marginalizados, feridos pela vida. Dá-nos um coração compassivo que cuida dos pequenos, dos pobres, dos que não têm voz. Que a igreja seja abrigo para os cansados e esperança para os que sofrem. Ensina-nos a amar como Cristo amou, sem medida e sem condição. Deus que és paz, clamamos por lares em conflito, por famílias marcadas pela dor da violência, da agressão e da ausência de amor. Que teu Espírito Santo entre nesses lugares com cura, reconciliação e transformação. Que o perdão vença o rancor, que o respeito substitua o medo e que teu amor, o teu amor, ó Deus, seja o fundamento em todas as relações. Deus que consola e cura, intercedemos por todos os que enfrentam enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Estende tua mão poderosa sobre os hospitais, os leitos, os corações aflitos e aos que choram a perda de entes queridos. Dá conforto, esperança e a certeza de que em ti há vida eterna. Que o teu consolo seja mais forte que a dor. Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de ti todas as pessoas que exercem autoridade nas cidades, nos estados e no país. Dá-lhes sabedoria, justiça e temor do Senhor, que governem com integridade, buscando o bem comum e protegendo os mais vulneráveis. Que toda decisão seja guiada pela verdade e pela compaixão e que haja paz sobre a nação. Seja tu, ó Deus, com a tua paz e a tua bênção conosco, em Cristo que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E deixamos uma palavra de bênção a cada um e a cada uma de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. Fiquemos e vivamos nas bênçãos deste Deus, que é o Deus da paz,
que Cristo diz: eu vos deixo a minha paz. E esta paz nós também trazemos a você num abraço bem caloroso e carinhoso.